Atenção, torcida do Atlético. Atenção, torcida do Atlético. Thiago Fernandes apurou uma informação sobre Fausto Vera. Vocês estão vendo como é que estão as coisas lá no Corinthians, né? Só o Renato Augusto, só o Cássio, só o Paulinho, Carlos só o Miguel Juliano. Aí Carlos Miguel agora. Eu avisei. Quando o Carlos Miguel estava no Boa, eu estava aqui nos Donos da Bola, não com a formação atual, e falei assim, gente, esse cara é um goleiraço. Tava no Boa de Varginha. Aí eu escutei aqui de um cidadão que trabalhava comigo assim, campeão, e tá assistindo a gente agora. Campeão, futebol mineiro não tem, como é que fala? Ele falou? Não, futebol mineiro não revela ninguém, não. Aí eu, na oportunidade, dei algumas informações de alguns jogadores que foram revelados aqui, etc e tal. Falei, gente, isso é de um potencial impressionante, porque é muito grande, ele é muito rápido, tempo de reação espetacular, porque reflexo todo mundo tem, né? Eu tenho, você tem, e o reflexo normalmente é igual, né? Tempo de reação, uma envergadura espetacular, esse cara é bom. Aí o Corinthians quis. Aí a multa dele, 4 milhões, foi o Nottingham Forest, foi lá e pagou e levou, cara. Aí agora tem mais gente querendo sair do Corinthians. Eu só não sei se vai fechar. Agora você vai informar. O Atlético vai intensificar a partir da próxima semana, HG, as conversas com o Corinthians e também com o Fausto Vera para tentar a contratação do meio-campista. A ideia da diretoria do Atlético é que o Fausto Vera chegue ao clube ainda antes da janela de transferência. Então o Atlético vai tentar chegar a um acordo com o Corinthians, se aproveitar desse momento que está horrível no Timão. O Corinthians vivendo uma crise muito grande, perdeu o patrocinador Master, perdeu o goleiro Carlos Miguel, e aí o Atlético vai ter... Perdeu a patrocinadora? Então eu falei, perdeu o patrocinador Master, perdeu o Carlos Miguel, perdeu também o Perdeu o a Vadbet? De novo? Não, só para repetir, Paulo. Perdeu o Cássio também, e aí o Atlético... Perdeu o Carlos Miguel? O Cássio também. O Atlético vai tentar aproveitar esse momento para chegar a um acordo com o Corinthians e pagar o mínimo possível pela contratação do Fausto Vera. Lembrando, Fausto Vera quer vir para Belo Horizonte. Por quê? Porque não tem minutagem no Corinthians, jogou muito pouco nessa temporada, são menos de 800 minutos em campo e apenas 5 partidas como titular, aliás, apenas 7 partidas como titular, foram 5 jogos no Campeonato Brasileiro, ele pode fazer apenas mais um antes de se transferir e também ele quer jogar novamente com o Gabriel Milito, porque o próprio jogador entende que foi o melhor momento da carreira dele, sendo comandado pelo técnico do Atlético. Então, ele quer voltar a ser comandado pelo Milito e quer defender as cores do Galo. Você só esqueceu de um detalhe aí? Não. Da saída da patrocinadora do Corinthians? Ah, isso que é verdade. E do Cássio e do Carlos Miguel. E do Carlos Miguel. Então, e do Paulinho, do Juliano, do Renato Augusto. Esses detalhes eu esqueci. E do Gil. Mas é que assim, tudo que está acontecendo no Corinthians hoje, se sou clube de futebol, ou diretor de um, ou presidente de algum clube, eu me aproveitaria. Gente, que loucura é isso que está acontecendo no Corinthians. Caos é bom demais para buscar na xepa. 6 meses de gestão já virou um questionamento se não é pior do que o anterior, que foi colocado por muitos torcedores do Cruzeiro, do Corinthians, como uma das piores gestões. Mas a questão da multa foi a gestão anterior, inclusive. A questão da multa do Carlos Miguel, se eu não me engano. Isso é. Foi, aí sim. Thiago, aí sim. Eu conversei com o Duílio. Mas estou falando das sequências. Questão do Corinthians. Janeiro já começou com falhas, que foi a saída de jogadores, com o contrato não renovado. A primeira coletiva já dava indícios, né, gente? A primeira coletiva talvez do atual vai presidente estourar nessa gestão, mas é uma construção de anos. Como aconteceu no Cruzeiro. Mesma coisa. O que aconteceu no Cruzeiro modus operandi é o mesmo. Não começou em 2018, nem em 2019. E em vários outros começou em 2011. Na gestão de 2011. Cutuca gostoso! Foi totalmente uma construção. Foram quase 10 anos de construções ruins. O resultado final foi em 2019. Então começou em 11. Tá? Mais ou menos o que está acontecendo no Corinthians. Eu lamento o que eu vou falar aqui, porque acho que a gente podia falar muito do Fausto Vera. Mas eu acho que o Balu está enganado. Não, eu nunca estive tão certo. Eu tive o cuidado. Com relação ao Cruzeiro, olha que loucura. Eu tive o cuidado de ontem, eu participei de uma live que chama Na Furca, do meu amigo Flavinho. Ele vai ficar muito feliz, ele inclusive nos acompanha sempre. E aí a gente começou essa discussão sobre quando começou o problema do Cruzeiro. Eu tive cuidado de pegar os boletins, não. Balanços financeiros do clube. Peguei lá de 2017 até 2019. O Cruzeiro termina 2017, que é o último ano de gestão do Gilvan de Pinho, com uma dívida de 300 milhões de reais.
o Cruzeiro entrega o balanço referente ao primeiro ano de gestão do Wagner Pires de Sá com uma dívida de 950 milhões de reais. Nós estamos falando de um aumento de dívida de 600 milhões de reais. Mas você tem que... Mas Não, você não, peraí, contestar não, o que o Valor falou, você tem que ir Até em agora ele não 2011. contestou. Até agora ele não contestou. Em 2011, o Cruzeiro, a gestão do Gilvan pegou um Cruzeiro devendo 100 milhões de reais. E aí você vai pegando a construção de 6 anos, uma dívida de 200 milhões de reais, é praticamente a correção monetária. E você vai pegar a dívida que foi feita a partir da gestão do Wagner Pires de Sá, não tem como. Ela triplica. Não, mas ela triplica não é em um ano. né? Não, é claro que não. Ninguém Assim, não é referência. Ninguém discute. Não é uma É referência. referência de coisa de situação péssima. Saldo ruim pro péssimo, talvez. Gente, uma Pode dívida de ser uma 300 milhões de reais, uma dívida de 300 ruim, milhões de né? reais Que é é ruim. uma dívida. Que é ruim. Uma dívida de 900, você está endividado. Por que você está endividado? Porque quando você fatura Sai do ruim 350 pro milhões... péssimo. Não, peraí, gente, peraí. do ruim pro péssimo. Não, gente, peraí. Eu tenho uma dívida, Thiago, tenho uma dívida anual, uma dívida aí, 60 mil reais. Se eu receber 60 mil reais no ano, eu tô ferrado. Agora, eu recebo no ano 200 mil reais e tenho uma dívida de 60 mil reais, tá tudo bem, Thiago, gente. mas peraí que tem uma coisa... Eu vou pagar essa dívida. Tem uma coisa que... Financiamento é dívida. Tem uma coisa que precisa Mas ser o que tá destacado. errado... Não, mas peraí. O que tá errado nisso aí é o seguinte. O Cruzeiro não era um clube endividado. O Cruzeiro era um clube que tinha dívida. Peraí, Thiago. A receita do Cruzeiro anual, ela era maior do que a dívida Thiago, do em Cruzeiro. 2011, quando o Balu se refere, você está falando que o balanço de 2011 era na casa de 100 milhões de dívida, não era? Era na casa de 100 milhões. Só que aí você tem que corrigir isso para você falar disso hoje. 100 milhões em 2011 Absurdo. era um valor. O Dudu foi você corrigir para 2020. A correção que eu fiz foi até 2017. Não, até tudo bem. 2017 a correção era normal. O que eu tô dizendo- chegar a 340 milhões que era a dívida do Cruzeiro. O problema é que em 2018 a dívida triplicou. Isso Sim, não é correção. isso é incontestável. Isso é incompetência. Isso é incontestável. Isso tem outro o que o nome. Valu disse, que até agora você não conseguiu contestar, é que o problema para ele da derrocada começou em 2011. Eu não posso olhar para uma dívida de 100 milhões. Peraí, deixa eu falar. foi doado. Eu não posso olhar para uma dívida de 100 milhões em 2011 e comemorar, pegando que 100 milhões em 2011, se você corrigir e trouxer para hoje, você vai entender a proporcionalidade da dívida. Então eu entendo que o Valu nessa aqui simplesmente comeu em picadinhos. Não, HG, mas não... O Zezé eu Perrella, acho que vocês não estão o entendendo. Zezé o que eu Perrella expliquei. deixa a gestão. Ele tinha que passar para o Gilvan. Com a última vez, o Dudu, a última vez. Ele deixa em 2011 mesmo. O Gilvan já é obrigado a vocês estão assumir doidos. com uma grande responsabilidade de talvez já ser o presidente não nominado do rebaixamento em 2011. O Zezé Perrella, ele deixa o Cruzeiro assim, ó. Não, peraí. Eu peraí, entendo peraí. qualquer tipo de crítica, mas o que eu tô falando aqui... Eu tô falando de números, gente. são números. Números, eu tô Não, mas entendendo não o tô Thiago, olha contestando só. os Então, números dele, beleza, não, vamos Elton. lá. O que o Thiago tá explicando é o seguinte. O Cruzeiro tinha uma dívida de 100 milhões Passou pra 300. anos. 100 milhões anos. Mas naquele ano, o Cruzeiro conseguia arrecadar 130. Eu tô dando um isso, exemplo. é isso, exemplo, Ele exemplo. fechava Eu no entendi, azul. Elton. Ele fechava no azul. Não, nem sempre ele fechava no azul. Não, O eu ponto sei, é que ele mas- tinha dinheiro suficiente para quitar a dívida Ou dele. seja, Vamos fica acabar com o Cruzeiro? elas por Pagamos elas. a dívida e sobrou dinheiro. Sim, Thiago, fica É isso. elas por elas. O problema foi quando passou a não ser mais elas por elas. A dívida começou a aumentar 400%, 500%, Só, gente, 1000%. sobre o Wagner Pires, ninguém... Não, já não está Isso aí. defendendo. Eu estou Não, entendendo não, a eu sei, mas isso apresentação aí de é números. referência. É isso Não aí. pode ser usado como Apresentação referência. de números. É o É o porque é o seguinte, nós temos que, até para pular o assunto aqui, porque eu tenho mais assuntos, até para a gente tratar bem, que é o seguinte, não a triplicar, quadruplicar a dívida é um fato que é muito relevante. Mas acordos políticos dentro do clube, dividir o conselho como uma coxa de retalhos, né? Usar o clube para ter vantagens ou financeiras ou políticas ou estratégicas, etc. É disso. Então esse problema Aí é antigo, outra discussão. é outra discussão. Outra discussão. Então ninguém desconsidera o crescimento da dívida de 17, 18, 19. Ela triplicou, só que para mim, eu também não falei de números, onde começa a construção, para mim, vai continuar sendo sempre 2011. Aí eu isso concordo. Então, Só isso. Discordo bom, disso. isto posto, a pergunta é, a VaideBet vem para a camisa do Cruzeiro? É a empresa que quer patrocinar Fala o Cruzeiro. quem que é um dos donos da VaideBet para nós. Gustavo Lima. E Tá aí, né, família? Ficamos com o giro de notícias do Atlético, informações exclusivas e atualizadas aí. Traga pelo pessoal aí dos donos da bola. Deixa aqui ou a sua opinião e se inscreve no canal aí para mais informações. Valeu, agora a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!